Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Redação Brasil. Sou o professor Porfírio e eu estou aqui para tirar hoje a dúvida de mais dois colegas que mandaram um oi ali no ambiente virtual. A primeira pergunta vem lá do Colégio Agostinho Brandão, do Piauí. Olha, veio de longe, hein? E aí a pergunta inicial é: posso copiar a coletânea? Já vou responder essa pergunta. E a segunda pergunta vem do colégio, esse aqui eu conheço, colégio, hein? Colégio Vicente Rijo, lá da cidade de Londrina, onde eu morei por muito tempo. Quem mandou foi o Gui 123, então é assim que ele se nomeou. E ele perguntou: como utilizar a coletânea? Então eu coloquei aqui como utilizar a coletânea. Então vou me basear em duas perguntas dos nossos internautas para que a gente possa desenvolver essa aula. Sou o professor Porfírio e estou estudando redação junto com vocês, ok? Estou sempre aprendendo um pouquinho mais sobre redação. Há 20 anos que eu venho trabalhando essa disciplina, mas sempre aprendendo com os meus alunos, meus colegas profissionais de área, e a gente está numa interação muito gostosa. Vem comigo então para a gente ver essas duas perguntas. A primeira pergunta é: posso copiar a coletânea? Eu vou ser bem contundente. Não se pode copiar a coletânea. Por que não se pode copiar a coletânea? Só responder não é suficiente. Temos que justificar essa resposta. O princípio de um texto dissertativo argumentativo é o princípio da autoria. A pessoa que escreve, ela tem que se manifestar como alguém que consegue ser autor de suas próprias ideias. É por isso que esse texto exige uma defesa de ponto de vista. É por isso que esse texto exige a argumentação como um elemento fundamental. Então, assim, dissertação em prosa argumentativa é fundamental que você se posicione. E não tem como ficar se posicionando, argumentando, se você fica copiando a coletânea. Então, olha só, para não deixar dúvida, copiar a coletânea jamais. Não copie a coletânea, tudo bem? E aí vem a segunda pergunta. Uma coisa é copiar a coletânea. Outra coisa é como utilizar a coletânea. Opa, aí sim, hein? Essa pergunta aí, olha só, meu querido lá do colégio, deixa eu resgatar aqui, Agostinho Brandão. Se eu não posso copiar a coletânea, então agora eu vou responder a pergunta lá do Gui 123, lá do Colégio Vicente Rijo de Londrina, e eu acho que a resposta da pergunta dele te ajuda aí no Piauí. Vamos ver como é que isso pode acontecer? Como utilizar a coletânea? Bom, nós conseguimos utilizar a coletânea da seguinte forma. A coletânea tem que se transformar para nós em uma espécie de luz. Como assim luz? Bom, a função da luz é iluminar. Então a coletânea ela vem iluminar o tema proposto para nós. Dá uma olhada, vem comigo, chega perto. Quando eu estou diante da coletânea, primeiro eu faço o exercício da boa leitura. Será que eu entendi o que aquele texto quis me dizer? Ou o que aquele texto disse para mim no entendimento que eu tenho de uma leitura de um nível mediano para cima? Então, colher aquelas informações serão fundamentais para que eu consiga, daqui a pouco, ao ler o tema proposto, imaginar: eu acho que é por aqui que eu devo ir. Por quê? Porque durante a leitura você vai ter também textos que te ofertem subsídios para a sua reflexão. Então, às vezes eu posso ter lá o texto 2 da coletânea, que é um gráfico. Então, imagine lá você um plano cartesiano e ali naquele gráfico ele está me dando alguma coisa tipo tempo e quantidade. Vamos imaginar que ele dá aqui as décadas e aqui a quantidade de infectados por dengue no Brasil. Então eu tenho aqui 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. E aí ele te dá uma curva aqui, etc. e tal. Você tem que ler esse gráfico. Gráficos são feitos para serem lidos e interpretados. Não se esqueça disso. E aqui, olha só, vai uma dica. Vamos abrir aspas bem rápido, né? Quem vai fazer vestibular, por exemplo, numa universidade chamada Universidade Federal do Paraná, de vez em quando eles te dão gráfico para interpretar. E é fundamental que você saiba. No Enem também. Olha só, você que tem o Enem aí como a sua proposta de vida, né? O Enem também te dá gráficos para interpretar e a partir dali conseguir
pensar, gerar ideias. Ofertar subsídios para a sua reflexão. Imagine que esse texto 2 aqui era um infográfico, então ele te deu dados. Imagina que o texto 1 era um recorte de jornal, te trouxe informações. Imagine que o texto 3 fosse, por exemplo, um texto de ciência, ele te deu o argumento de base científica, ou então que fosse um artigo de opinião, te trouxe opiniões diversas. Com isso, você acaba tendo, isso aqui é fundamental para o estudante, olha, uma visão geral sobre o tema. Então, se você estava um pouco perdido para onde ir, agora que você utilizou a coletânea como uma espécie de luz para você ter mais informações, saber um pouco mais sobre o texto que você tem que fazer, um pouco mais sobre o tema, ela vai ser utilizada, vai te auxiliar, né? A coletânea passa a te auxiliar agora, lá na coerência. O que você vai escrever agora sobre o tema vai ter coerência porque você está se baseando em apontamentos que têm tudo a ver com a temática proposta. Então, como utilizar a coletânea, professor Porfírio? Vem comigo agora nessa segunda parte. E aqui a gente já vai finalizando a nossa aula, que é uma aula muito curta, muito rápida. É possível a paráfrase. Só tome cuidado. Você não vai parafrasear um texto inteiro e colocá-lo lá no seu parágrafo. Isso não pode, isso é cópia, tá? Mesmo que seja por paráfrase, vai dar uma cópia por paráfrase, não pode. Você pode, em algum momento, um momento assim, muito específico e fundamental do texto de apoio que você falou, poxa vida, algo muito interessante aqui. Você pode ir lá e dialogar com aquele pedacinho, colocando palavras suas, vocabulário teu, só que com objetivos autorais. Você não está fazendo essa paráfrase só para encher linha. Você está fazendo essa paráfrase para desenvolver um raciocínio próprio logo depois. Tradução é para ter uma marca autoral. Tem um ponto de partida que está ali conectado ao texto de apoio, mas é só um ponto de partida. O resto é tudo autoral. Toma muito cuidado com isso. Tem estudantes que acabam confundindo o bom uso da paráfrase com a cópia arbitrária. Isso não pode acontecer. O que mais que eu posso fazer e como utilizar a coletânea? Como base argumentativa, desde que receba contribuições autorais. Tradução. Você pode começar o seu argumento, de repente, utilizando um dado. Sério? Eu posso pegar um dado, uma comparação que foi feita no texto de apoio? Bom, se esse dado serve apenas para que depois você desenvolva um raciocínio, não vai ter tanto problema. Ou então para ilustrar um raciocínio do seu repertório próprio, repertório do próprio aluno, ou seja, uma marca autoral. Imagina que você está fechando lá na conclusão o seu texto. E aí você quer, portanto, tal como Canadá e Japão têm leis específicas para a propaganda destinada ao público infantil. Aí você fala para mim, mas Canadá e Japão estavam na citação de um infográfico lá do texto número 3. No texto número 3 tinha um infográfico que falava de países, imaginando um tema, né, como propaganda destinada ao público infantil, e de repente você tinha lá Canadá, Japão, país que tem leis que regulamentam a publicação de propagandas para as crianças. Na hora de você fechar sua conclusão, você começou. Portanto, tal como Canadá e Japão, que possuem regulamentação própria para a publicação de propagandas, o Brasil também deve. Epa, o que nós estamos acabando de perceber? Que eu utilizei informações que estão aqui, não para servirem de meras cópias, mas para que depois eu pudesse, logo após, ilustrar o meu raciocínio com essa citação, eu já vim aqui com um repertório próprio. O que não pode acontecer na hora da coletânea é você ficar fazendo cópia.
O corretor é orientado, ele está autorizado a tirar aquela parte do seu texto, desclassificá-la. Ele vai tirar nota, portanto, dessa presença de marca de cópia do texto. E vamos falar a verdade? Nos prepararmos durante o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos de cursinho, para chegar na hora da redação e fazer cópia. Não é assim que a gente quer que você chegue preparado para o seu concurso, tudo bem? Então aqui a gente vai tentar evitar esse tipo de procedimento. E é um ponto de partida para reflexões autorais. Tradução. De repente eu pego lá uma opinião e essa opinião faço aqui uma breve paráfrase dela para mostrar também que ela passou por um filtro do próprio autor e eu parto dessa opinião para fazer uma reflexão de caráter autoral. Mas se você me pergunta, professor Porfírio, em que ponto você utilizaria os textos de apoio de qualquer concurso, seja do Enem, seja da FUVEST, seja do ITA, seja de qualquer concurso que seja? Como é que você utilizaria esses textos? Posso te dar uma dica? Então eu vou compartilhar com você 2 décadas de experiência. Eu utilizaria apenas como uma luz que me ilumina, que apenas me dá a direção. Ah, mas e toda essa parte que você colocou aqui que é possível? Como eu disse, é possível. É uma ferramenta para quando aperta a situação. Sabe aquela coisa de ter um plano B? Vai que nem tudo dá certo do jeito que a gente planejou e cai um tema num vestibular qualquer que você venha fazer, que você fale assim, meu Deus, da onde que foram arrancar esse tema? Eu nunca vi num jornal, numa atualidade, eu não vi numa revista de atualidades, eu não vi em lugar nenhum esse negócio. E aí, como é que você faz? Bom, aí que eu digo para você, é o momento da gente utilizar esse plano B. É o momento da gente dialogar um pouquinho com o texto de apoio, mas jamais fazendo cópia. Ó, o pessoal lá do Colégio Agostinho Brandão, no Piauí. Cópia, então, não podemos fazer. E olha só o pessoal do Vicente Rijo, lá de Londrina, o Gui 123. Gui, é possível sim fazer aqui o uso da coletânea, mas sem fazer cópia, apenas como uma bússola, um GPS certeiro para a gente conseguir desenvolver. A minha dica é, só use se for muito necessário. Se possível for, não faça uso. Eu quero agradecer a sua atenção, a sua paciência aí do outro lado e eu gostaria agora de fazer uma provocação para você. Aqui a nossa intenção é que você aprenda a corrigir o seu próprio texto, que você tenha alguns nortes, que você tenha alguns parâmetros para que você consiga lançar um olhar mais técnico sobre aquilo que você escreveu. Então quero te fazer uma pergunta agora. Lá vai a provocação. Pega teu texto. Sabe aquela redação que você tem aí guardada? Está lá no rascunho ainda, ou já passou na versão definitiva? Pega o seu texto e a partir de agora, dá uma olhadinha nele. Será que você, na hora que escreveu, copiou coisas do texto de apoio? Você está sentindo muita necessidade de usar o texto de apoio no seu texto? Eu vou te dar aqui, então, se você está passando por essa fase, de se não tiver texto de apoio você não escreve, eu preciso fazer uma confissão para você. Está faltando repertório sociocultural aí nessa redação. Tradução. É hora da gente começar a ler mais literatura, história, sociologia, filosofia, todas as ciências associadas a um bom texto de caráter científico, que é o texto da dissertação. É importantíssimo que você, então, esteja ali coerente com essas situações. Tudo bem? Deixo para você um abraço. Até a próxima aula.